A diferença entre um John Paulin e um Gilson Gritner. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu quero tecer alguns comentários a respeito de um sermão que está dando o que falar no universo adventista, pregado pelo Gilson Gritner lá na igreja do NASP São Paulo, o NASP Campus 1, ok? E eu vou aproveitar, enfim, os desdobramentos, aí as reações, né, do sermão que está tendo na comunidade adventista para pontuar algumas coisas que julgo importantes nesse momento, ok? Antes de mais nada, entretanto, deixa eu explicar algumas coisinhas para que vocês entendam exatamente o que eu pretendo fazer nesse vídeo. Eu pretendo fazer nesse vídeo uma avaliação de um cenário contrapondo, contrastando e comparando as posturas de John Paulin, que é um grande estudioso do Apocalipse dentro do Adventismo, reconhecido mundialmente e tudo mais, e as posturas do Gilson Gritner, que é um pastor equilibrado, fiel à igreja, que é pastor lá do NASP Campus 1, ok? Entretanto, essa comparação, esses contrastes e tudo mais entre essas duas pessoas não tem como objetivo aquela coisa assim do tipo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não é esse o ponto. Eu gostaria simplesmente de ilustrar algumas posturas diferentes dentro do Adventismo do sétimo dia em relação a um mesmo tema. No caso, os eventos finais, o decreto dominical, essas coisas assim da Ellen White, da Bíblia, do grande conflito, do fim do mundo e tudo mais, ok? O Adventismo do sétimo dia é uma religião plural, conquanto mantém uma unidade administrativa global, e o Adventismo contém em si mesmo grupos que pensam diametralmente oposto uns dos outros em relação a algumas questões. Questões de estilo de vida, ou de interpretação bíblica, ou de questões de interpretação profética, ou de postura em relação aos escritos de Ellen White, e etc. A gente geralmente divide, inclusive, o Adventismo em 4 principais grupos. O Adventismo histórico, que são também os chamados perfeccionistas, o Adventismo evangélico, que é o pessoal um pouco o oposto do perfeccionismo, que praticamente entende o Adventismo como mais uma igreja evangélica normal. Você tem o Adventismo progressista, que é um fenômeno mais presente nos Estados Unidos e na Europa, desse pessoal que nasceu dentro da igreja, mas que já quebrou assim com vários paradigmas do Adventismo, e eles defendem evolucionismo teísta, e, enfim, bebida e dança e não sei o que, e música, e um monte de coisas assim, tipo, sacudindo de si assim muitos dos entendimentos mais tradicionais e tudo mais. E você tem o Adventismo bíblico, que realmente seria o Adventismo da teologia acadêmica, vamos pensar assim. É óbvio que essa também é uma simplificação, vai ter o cara acadêmico, mas que defende postulados históricos, do Adventismo histórico, tem um cara do Adventismo histórico, mas que também é bom de Bíblia. As questões são complexas, mas em geral a gente faz essa divisão assim nessas 4 direções principais dentro do Adventismo do sétimo dia. E a gente entender isso dessa forma nos ajuda a nos situar diante das diferenças de opinião e de abordagem em relação aos temas dentro do Adventismo do sétimo dia, ok? Eu queria ilustrar um pouco disso falando das diferenças entre um John Paulin e um Gilson Gritner, mas o propósito não é louvar um homem em detrimento de outro homem, até porque vai ficar claro para vocês no decorrer do que eu vou falar, que eu estou do lado do John Paulin, da postura dele, do entendimento dele em relação a esses assuntos, e não do Gilson Gritner. Entretanto, para quem não sabe, o Gilson Gritner foi o pastor da minha igreja quando eu conheci a Cristo e quando eu me batizei
e tive um contato, não vou dizer que de amizade, íntimo e próximo, que também não seria verdade, mas um contato muito positivo com o Gilson, uma pessoa com a qual eu tenho um bom relacionamento, tenho um carinho especial pelo Gilson. Inclusive no meu batismo, o Gilson estava batizando a minha mãe no tanque naquele mesmo momento, e outro pastor estava me batizando durante as conferências que o Mark Finley fez na Igreja Central de Curitiba no ano de 2005, tá bom? Então, eu não tenho motivo nenhum de ter nenhum tipo de problema com o Gilson, de falar mal dele, etc, etc. Eu acho ele um cara extraordinário, excelente, equilibrado, inteligente, fiel à igreja e tudo mais. Fui muito bem alimentado espiritualmente na época em que o Gilson era o pastor da Igreja Central de Curitiba. Foi uma pessoa chave na minha experiência com a igreja, com o adventismo, no batismo. Quando inclusive eu fui sair da Igreja Central de Curitiba para ir para o IAN estudar teologia, eu conversei particularmente com ele em relação a um monte de questões, ele me deu vários conselhos. Se eu seguia ou não, eu já não posso garantir, né? Mas muito legal, assim, não tenho nada a dizer contra a pessoa do Gilson, muito pelo contrário. O que a gente vai trabalhar aqui são questões de teologia, que são complexas, que são profundas, que são interessantes e que precisam ser abordadas, tá bom? Eu não tenho nenhum tipo de cronograma diante de mim, mas vou fazer assim um pouco do resumo daquilo que me conduziu a falar um pouquinho desse tema. Então, primeiro de tudo, vem comigo para essa página aqui. Olha aí, meus amados irmãos, está aí, estamos na página da Igreja do UNASP São Paulo, você vê aí meu pastor Gilson Gritner pregando na igreja, e tá lá, né, o culto ao vivo, pastor Gilson Gritner, e o nome do sermão, né, a Síndrome do Império Perdido, que inclusive eu vou colocar também no título do meu vídeo, para facilitar a busca aí para quem quiser algum tipo de reação, algum tipo de opinião e tudo mais. Foi bem interessante assim a minha experiência com esse sermão, porque quando o sermão estava acontecendo ao vivo, uma amiga me mandou o link pelo WhatsApp, olha que sermão legal que o Gilson está pregando e tal, eu entrei ao vivo e assisti uma parte do sermão ao vivo, e depois, né, no sábado à tarde eu fui fazer a visita missionária à dona Dinaura, que foi batizada pelo Gilson, a senhora minha mãe, e conversando com ela, ela falou que tinha assistido o sermão, o que, que eu achava, e aí botou lá uns minutinhos que eu não tinha assistido para eu assistir, para a gente conversar a respeito da mensagem, o que, que eu achava, e aí a gente bateu um bom papo lá teológico, eu e a minha mãe, né? Inclusive, deixa eu molhar a garganta aqui no suco de maçã na caneca do Bitcoin, que vai ter muita coisa legal para a gente falar adiante. Então é o seguinte... então havia um pedaço ao vivo, depois vi um pedaço com a minha mãe, e depois começaram algumas reações assim nas redes sociais, né? E dentre essas reações positivas e reações negativas. Eu vou mostrar algumas delas para vocês. Vem comigo. Olha aí, meus amados irmãos e irmãs, eu printei aí um dos comentários que eu vi na internet a respeito desse sermão. Tá? Não estou identificando a pessoa que fez, porque realmente não é necessário identificar. E aí a pessoa tinha colocado esse sermão e falou assim, olha, esse tipo de sermão é o que me desanima no Adventismo do Sétimo Dia. E aí algumas pessoas começaram a dizer, mas por quê? O que ele falou? O que aconteceu? E aí ele se explicou dizendo o seguinte, amigos, basicamente, a pregação de ontem do NASP SP foi nível post de Facebook. Teorias da conspiração, medo do fim, lamúrias veladas pelo resultado das eleições nos Estados Unidos e propagação de teorias nível QAnon ou olavista, delatando conspiração sino-vaticano, reptiliana, Illuminati, comunista, jesuíta, maçonaria, vegana, low carb. Achei bem humorada a crítica do amigo aí, bem interessante a percepção dele. Eu não concordo exatamente com essa crítica, mas vamos considerá-la. Mas antes da gente avançar, vamos ver uma outra reação de uma outra pessoa nesse mesmo post, inclusive, tá? Vem comigo. Pois então, meus amados irmãos, aí nesse mesmo post, né, uma outra pessoa que eu também não vou identificar que não precisa, ela escreveu o seguinte: eu acho que vocês estavam na frequência errada. Eu escutei o mesmo sermão e entendi que temos que nos preparar, que os últimos sinais estão se desenvolvendo bem na nossa cara. Se citou muito o grande conflito e não teorias de conspiração.
Posso estar errado, mas a Igreja de Deus é guiada pelo Espírito Santo, e ontem queria que isso fosse dito, né? Enfim, quis dizer alguma coisa assim, errou um pouco no português, mas tudo bem. Então tem uma pessoa lá dizendo que isso aí é uma teoria da conspiração que ele pregou, e tem outro que dizendo que é o Espírito Santo que mandou pregar. E aí, como é que a gente lida com esse tipo de percepção a respeito dos sermões que estão sendo pregados dentro da igreja? Então, basicamente, você percebe que essas diferenças dentro do Adventismo do sétimo dia, elas atingem os pastores, os teólogos e também os membros da igreja, e tem uns que têm uma percepção X, tem outros que têm uma percepção Y, o que é absolutamente natural, porque são características humanas, né? O ser humano é assim mesmo, a gente não pensa tudo como todo mundo, né? Temos percepções individuais e tudo mais, e de maneira que cada um tem o direito de pensar como quiser, reagir como quiser e entender as coisas como quiser. Seja como for, o que eu gostaria de destacar inicialmente é que, basicamente, numa situação como essa, você precisa entender que sempre é possível você fazer uma leitura mais maldosa ou mais benevolente de uma situação, de um sermão, de uma personalidade, de uma questão qualquer. Sempre é possível. É possível você enxergar em Jesus Cristo um cara pecador, mal educado, que falava de forma ruim com a sua mãe, que tenho eu contigo, mulher, e que mentia que ia voltar naquela geração e que os discípulos não iam morrer sem ver o reino de Deus e morreu todo mundo. E Jesus disse que ele era o filho de Deus, mas isso é mentira, que ele era filho de José e Maria, ou de um adultério de Maria. Você pode fazer essas leituras assim bem maldosas a respeito de Jesus. E também você pode fazer a leitura benevolente. Jesus, cara santo, sem pecado, maravilhoso, perfeito, extraordinário, Deus e louvado seja Jesus. Tá bom? Então, qual que é a diferença dessa leitura maldosa em relação a Jesus da leitura mais benevolente? É o pressuposto de quem lê, de quem aborda a questão. Eu, por exemplo, já vi islâmico, né, dizendo que Jesus era um porco porque tratava mal a sua mãe, é mais ou menos esse mesmo tipo de argumento que eu estou usando aí, só para ilustrar. Por quê? Porque o cara é um muçulmano, ele sabe que o cristianismo é um dos grandes inimigos da religião muçulmana, ele acha que Allah é Deus e não é Jesus que é Deus, e Jesus pode ter uma coisa importante, mas não é o que os cristãos dizem que é. Então o cara começa a alimentar animosidade contra o cristianismo, daqui a pouco tá dizendo que Jesus é um porco mentiroso, um pecador, um safado e sei lá o quê. Mas você é totalmente compreensível, você entendeu o que o cara está querendo dizer. Ele enxerga Jesus como uma ameaça à sua religião islâmica e ele lida com essas coisas. Agora, por um outro lado, quem faz a leitura mais benevolente pode ter 1 milhão de motivos. Jesus me ajudou na minha vida, que os ensinos dele transformaram o meu coração e eu tive uma nova perspectiva de vida a respeito da ressurreição, da morte, do pecado, da salvação, sei lá do que, e eu acredito em Jesus e ele é maravilhoso. Ok, beleza. Quando a gente vai trabalhar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a sua teologia, é possível manter as duas perspectivas também. O Adventismo é uma igreja horrível, é uma seita, é um pessoal burro, é um pessoal que não concorda com a palavra de Deus e só concorda com a Ellen White, e é ruim, e é errado, e é bitolado, e é lavagem cerebral, e é tudo que não presta na face da terra, é o Adventismo do Sétimo Dia e a teologia adventista. É legalista, é confusa, é ruim, é errada, é diabólica. Beleza, pensem como quiser. Outro grupo de pessoas vai pegar o adventismo e a teologia adventista e vai dizer, cara, essa é a melhor igreja que eu já vi na face da terra, em relação aí ao seu compromisso com a palavra e ao seu entendimento e as profecias e as doutrinas e o estilo de vida, e vai na contramão do mundo, e não é esse oba-oba, é uma religião séria, não é gritaria, não é esses dom de língua, essas loucuras, essas profetadas. Mesmo a Ellen White, que é muito criticada, é uma pessoa maravilhosa, que ensina tantas coisas boas, e olha que frutos maravilhosos tem o ministério dela, na existência da igreja, e blá blá blá. Você pode louvar o adventismo como uma coisa extremamente extraordinária, e maravilhosa, e linda e tudo mais. Em geral, entretanto, o que a maioria das pessoas não entende
é que é um pouco complicado você forçar o seu entendimento sobre o outro, seja você quem você for nessa discussão. Quem acha que o Adventismo é uma seita tem que entender que é muito difícil você convencer o cara que defende o Adventismo disso. E o contrário também é verdade. Você que é Adventista tem que entender que é muito difícil convencer o anti-Adventista que ele está errado. Isso por várias razões. É muito complexo você enxergar a si mesmo como uma pessoa errada nas suas convicções fundamentais em relação à vida. Então, por exemplo, o adventista que acha que a igreja adventista é a igreja de Deus, o cara é membro da igreja, batizado, é líder, dá o dízimo, oferta, dedica a vida dele àquilo ali e tudo mais. Aí vem um maluco qualquer, a sua igreja é uma seita por causa da Ellen White, do sábado, do juiz investigativo, que Miguel é Jesus, e que Guilherme Miller, e que 1844, e tá tudo errado. E você esperar que o adventista, não, tá bom, entendi, agora eu concordo, agora eu vou mudar minha vida inteira, todas as minhas convicções, todas as minhas crenças, todas as minhas práticas, porque você apareceu na internet com 4, 5, 6 frases idiotas e parabéns. É isso, entendeu? Tipo, não funciona dessa forma. Da mesma forma, o oposto também não. Não adianta você chegar pro anti-adventista e dizer para ele, o sábado é o dia do Senhor, Jesus é Miguel, porque Miguel é aquele que lidera o exército do céu lá em Apocalipse. Quem lidera o exército do céu é o próprio Cristo. Quando Miguel troca a trombeta do arcanjo, os mortos são ressuscitados, quem ressuscita os mortos é a voz do Filho de Deus. Aí você faz aí os paralelos. E o anjo do Senhor é Deus, é adorado como Deus, e Miguel, então, é o anjo do Senhor lá do Antigo Testamento, que é Deus, é adorado como Deus, e é Cristo, e não sei o quê. Mas não adianta você achar que você vai dizer meia dúzia de coisas desse tipo pro anti-adventista, o cara, não, é verdade, olha, realmente o juiz investigativo tá ok, tá tudo certo. Essas discussões são infinitas, tá bom? Isso é importante vocês entenderem. E aí vamos parar de enrolar para entrar nas questões aí do Gilson e do João Paulin com a síndrome do império perdido. Bom, o sermão do Gilson Grittner, em grande medida, é um sermão que pode ser resumido, com o perdão aí da simplificação, na seguinte perspectiva: o mundo hoje tem um papa jesuíta, tem um presidente norte-americano católico, supostamente também ligado ao braço, né, a seita jesuíta, né, vamos chamá-la assim, ao jesuitismo, e agora, em função dessa harmonia de papa jesuíta com suposto presidente norte-americano supostamente jesuíta, e aí vai dar bom essa liga aí, vai ter a união que a gente tanto espera há tanto tempo entre a Igreja Católica e os Estados Unidos e o decreto dominical e não sei mais o que. O Gilson, entretanto, ele não disse que isso vai acontecer agora, amanhã, daqui 4 anos. Ele só está dizendo assim, que olha o cenário, dá uma olhada. E pegou lá um monte de citação do grande conflito, falando sobre Roma e sobre isso, sobre aquilo, e etc. Tá? E, inclusive, por isso você já entende a crítica do rapaz lá que criticou, né? Uma meio teoria da conspiração, não sei o quê, nível QAnon. Bem interessante tudo isso aí e tal. E ok. E aí o outro que veio defender também, não, mas isso aí é só o grande conflito, é a teologia adventista. E aí, como é, como é que não é? Então o que acontece? O sermão do Gilson Grittner, ele basicamente reflete uma postura absolutamente comum dentro do Adventismo do Sétimo Dia, mas que não deixa de ser polêmica. É basicamente você pegar essas notícias da última hora, do tipo, o Bento XVI renunciou, entrou um novo Papa. E pronto, o fim do mundo chegou. Aí não chegou naquela época, mas agora o novo Papa Francisco e esse presidente americano agora vai. Aí se isso não acontecer agora, no próximo presidente, no próximo papa, a cada mudança nesses players assim que o Adventismo entende que são muito importantes nessa treta toda, você tem essa mesma impressão que vai chegar, é agora, e não é, vai chegar agora, e não é, vai chegar agora, e não é. Isso se repete há décadas dentro do Adventismo, né? Certamente, quando chegou lá em 1970, os adventistas daquela época, com algum novo acontecimento X, tinham a mesma impressão, e da década de 80 também, da década de 90 também, da década de 2000 também, de 2010 também, 2020 também, de 2030, se isso chegar também, né? E esse é um pouco de um problema, assim. O que acontece? Os críticos desse tipo de postura, eles enxergam
nessa forma de lidar com as coisas é o sensacionalismo, essas profetadas assim, nem que sejam veladas, né, de que agora vai. E isso é cansativo, e a igreja deveria se focar em questões, né, mais importantes do que o novo presidente dos Estados Unidos significa o fim do mundo, que ele vai assinar o decreto dominical ou coisas do tipo. Então é importante vocês entenderem um pouco disso. Todavia, seja como for, é importante entender o lado de pessoas como o Gilson, que enxergam a situação toda aí da sua própria perspectiva, meio que se afunilando e criando um cenário escatológico possível, apocalíptico, na interpretação da Ellen White, do grande conflito e não sei o que é. E também é um pouco difícil para essas pessoas não poder expressarem isso dentro da igreja, né? Acho que é uma coisa mais ou menos normal também, né? Acho que você não precisa ser muito crítico com isso, conquanto existe espaço para alguma crítica. Então o que eu vejo? Assim, eu vejo o Gilson como um pastor, não um teólogo, isso também é um primeiro ponto importante. Isso não quer dizer que por causa disso ele tenha que ser tratado como um café com leite. No fim das contas acaba que é isso, mas tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisas assim, né? Não, só o que importa é a opinião do especialista. O cara mais leigo ali não importa tanto. Vai um pouco com calma, às vezes o especialista erra e um leigo acerta. Lembra que existe um pouco dessas coisas, né? Deus se revela ao pequenininho e o grandão lá passa por alto. Então, né, vamos levar isso em conta também. Então a gente não vai fazer a leitura do tipo o especialista discorda, então o cara está totalmente errado, é uma pessoa burra, que está inspirado pelo diabo e está tudo errado. E é puro olavismo e tal na cabeça do povo. Não sei se é exatamente isso, tá? Eu acredito que sim, essa postura mais sensacionalista, meio fim do mundo chegou, ela é um pouco ruim dentro do adventismo, mas ela também é inescapável, porque é o clima que o adventismo respira. O adventismo respira essa ideia de que breve Jesus voltará, e se é breve, então tá breve, né? Então, tipo, pode ser agora, pode ser nos próximos 4 anos aí, que tudo isso aí vai acontecer e tudo mais. Todavia, vamos comparar um pouco essa postura com uma postura contrária, usando o exemplo do John Paulin, tá? Vamos comparar um pouco e vamos contrastar um pouco. O John Paulin, ele não é bem assim um pastor de uma igreja, ele é um cara da teologia mesmo, assim, um cara de produção acadêmica gigantesca, além disso relevante, né? O que inclusive não é muito comum no Brasil, né? Isso é uma coisa interessante. Os nossos teólogos no Brasil, eles são mais refletores do pensamento de John Paulins da vida aí nos Estados Unidos do que produtores de teologia, né? Tanto que é uma coisa interessante assim, né? O Ezequiel Gomes, que é nada dentro do adventismo, tá publicando vários livros aí, já tem livro mais do que a maioria dos teólogos brasileiros, né? No Brasil aí do adventismo do sétimo dia, inclusive já demonstrando um pouco assim dessa situação, né? Então, se você esperar mais uns 10, 20 anos, se o mundo ainda existir, Gilson, e não acabar o mundo, o Ezequiel vai ter publicado 10, 20, 30, 50, 100 livros aí, né? Que vai ser muito mais do que qualquer outro pastor e teólogo no Brasil, tá? Que é o caminho natural do que vai acontecer. Naturalmente, pensando que o Ezequiel vai estar vivo, que é aquela coisa toda. Então é isso. Só que nos Estados Unidos a postura é um pouco diferente. A gente tem gente dedicada realmente à teologia, o John Paulin é um deles, e é um cara respeitado não só no adventismo, mas também fora. E aí é uma coisa importante. O sermão do Gilson não é um sermão assim, uma ótima explicação do texto apocalíptico e por que devemos entender ele assim ou assado. Ele já assume aí que a interpretação adventista está correta e meio que usa as notícias para querer passar essa impressão e criar aquela tensão e uma coisa um pouco sensacionalista. Conquanto ele faça isso de uma forma equilibrada, na minha opinião. Não é o Daniel Silveira maluco, entendeu? É um cara equilibrado, representa bem a instituição, cara gente boa e tá tudo certo, tá? Seja como for, alguns têm essa impressão que é uma coisa muito louca e tal, né? Dentro do adventismo tem um pouco desse lado. E o John Paulin, ele representa um pouco esse outro lado. É um cara que conhece o texto apocalíptico 1 milhão de vezes mais do que o Gilson, e não tem esse tipo de postura, chegou o fim do mundo, que o decreto dominical e blá blá blá.
Inclusive, eu vou mostrar para vocês uma playlist que, se vocês souberem inglês, eu recomendo vocês a darem uma olhada. Vem comigo. Olha aí, meus amados irmãos e irmãs, nós temos aí um simpósio chamado Final Events Symposium, ou seja, o simpósio dos eventos finais, alguma coisa do tipo assim. Feito pela Associação Central da Califórnia, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, então é o canal oficial da associação da igreja, tá? Não é nada dissidente, não é nada muito pelo contrário, onde foram convidados ali os grandes especialistas, ou alguns dos grandes especialistas da igreja, para falar sobre esses temas. O Ranko Stefanovic e vários outros aí. No fim da série, tipo a cereja do bolo, é o material do John Paulin, tá? Que são aí o vídeo 10, o vídeo 12 e o vídeo 13, ok? Que basicamente tá aí, ó, os princípios de entendimento profético, que é a primeira aula do John Paulin, o entendimento histórico das leis dominicais, que é o vídeo 12, e o vídeo 13 é o dilema da lei dominical vindoura, né? Vai ter isso, não vai ter isso, e etc. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Nesses materiais, o John Paulin ele defende que Deus se comunica com o profeta no contexto do profeta. E no contexto do profeta, aquilo faz todo sentido, mas quando você tira aquele contexto e coloca aqueles princípios em outros contextos, você precisa fazer algumas adequações. Então, por exemplo, Deus fala com Isaías no contexto que faz todo sentido em Isaías. Até por isso esse livro vai ser reconhecido como canônico, ele vai ser copiado, ele vai ser crido. Se por exemplo, vamos pensar que Deus aparecesse para Isaías e falasse para ele, olha, fica esperto aí, profetiza que a blockchain do Bitcoin vai dar início à marca da besta. E aí escreve isso aí num pergaminho hebraico e manda para a galera. Esse texto ninguém ia crer nele, ninguém ia entender ele, ninguém ia copiar ele, ninguém ia canonizar ele, porque lá em 600 ou 800 a.C., quando Isaías viveu, ninguém sabe o que é a blockchain do Bitcoin. Ninguém sabe o que é o computador, ninguém sabe o que é ciência da computação, ninguém sabe nada disso. Então você tem que comunicar o negócio na linguagem do profeta. E o que Deus está falando com Isaías? É a Síria, é Babilônia, é guerra militar, é o renovo, é o Messias, é a salvação, é Israel, e tudo isso aí todo mundo entende lá na época, entendeu? Só que se você quiser fazer uma leitura atual do livro de Isaías, você vai ter que entender que o contexto de Isaías é diferente do nosso, aí tem um pouco a ver com interpretação bíblica e tudo mais. E a mesma coisa acontece na própria literatura apocalíptica, tá? Tanto em Daniel quanto em Apocalipse, você tem um contexto que faz com que aquela primeira audiência entenda um pouco ali o texto, reconheça o texto como importante, Deus está falando, então a besta do Apocalipse é aquilo que está acontecendo lá naquela época, ou pelo menos faz sentido de acontecer dali uma semana, né? Vai ser o imperador da Roma que vai destruir todo mundo. Você acha, cara, é a besta do Apocalipse, hein? E, ironicamente, não está tão longe da verdade, né? Agora, se você tira esse contexto e coloca 2000 anos depois, o que é a besta do Apocalipse? É a China, é o Império Muçulmano, é a ONU, é o Bolsonaro, é o Lula, é o quê? O que é? Porque você muda o contexto, você já perde um pouco daquela base inicial, tá bom? E o que o John Paulin fala? Ele fala que a ideia das leis dominicais, como marca da besta e tudo mais, elas faziam total sentido lá em 1800 e tanto, dentro dos Estados Unidos, dentro do momento que Ellen White viveu e tudo mais, e Ellen White ela tem meio que um ápice para falar desse assunto. E depois, quando arrefece o movimento das leis dominicais, se deixa isso um pouco de lado. E aí o John Paulin faz assim um pouco de uma crítica ou de uma análise dizendo o seguinte. Naquela época era totalmente plausível você pensar numa lei dominical nacional ou global para meio que corroborar um pouco aquela visão. Mas hoje isso já não faz mais muito sentido. E essa é uma percepção, uma crítica, uma análise que muitas pessoas, tanto dentro do adventismo como ex-adventistas, também fazem, né? Essa coisa de que um decreto dominical aí no século XXI é uma coisa extremamente implausível, extremamente estranha, inclusive muito difícil de imaginar como é que seria uma configuração desse tipo, com tanto de ateu, de islâmico, de budista, de nada, de animista, gente na África, tribos indígenas na Amazônia não alcançadas, como é que tudo isso iria funcionar, entendeu?
para realmente ser uma coisa plausível. Então o que o John Paulin fala no final das contas? Que você tem que estar preparado para aplicar esses princípios que a Ellen White usou na interpretação dela para um outro contexto, e pode ser que as coisas mudem de um contexto para o outro. Aí tem um monte de discussões sobre interpretação, sobre condicionalidade, tanto da interpretação quanto da própria profecia, sim, não e porquê, a profecia apocalíptica tem algo desse tipo ou não, Jesus poderia ter voltado na época da Ellen White, aí não voltou, aí agora a interpretação é outra, vai mudar, a marca da besta agora vai ser uma outra coisa diferente, pode ser alguma coisa aí, eletrônica, chip, mundo evangélico, como é que é e como é que não é. E assim, o ponto do John Paulin não é você dizer assim que a Ellen White era uma herege maluca e sair da igreja porque o decreto dominical não faz sentido. O que ele está dizendo é que você precisa entender que as complexidades da interpretação e da escatologia e do texto e do cumprimento do texto, elas são absolutamente profundas, inclusive mais do que se pode dizer num sermão, óbvio, né? Então nesse ponto também a gente justifica um pouco o Gilson. Como é que o Gilson vai explicar o universo inteiro em um sermão? Não dá. Então ele já pressupõe zilhões de coisas para falar de um ponto pequeno ali do Papa jesuíta e do presidente norte-americano católico jesuíta. Mas é óbvio que esse é um pedacinho pequeno de uma discussão infinita e gigantesca. E dentro do adventismo há quem proponha uma postura menos sensacionalista do tipo o fim do mundo chegou, porque o presidente norte-americano é um católico. E nesse ponto eu concordo com essa leitura. Eu acho que a gente tem que se focar mais no texto, com uma abordagem, não é relativista, mas vamos pensar assim, é uma abordagem mais plausível à luz dos estudos bíblicos e etc., conforme o John Paulin coloca, e que vão um pouco na contramão desse adventismo estilo Gilson Grittner, ok? Tá claro isso tudo para vocês? Espero que sim, espero que eu tenha ajudado a esclarecer um pouco, até para vocês entenderem essa polêmica da melhor forma possível. E não reputo o Gilson como tendo pregado uma mensagem horrorosa e que tem que ser censurado e condenado e etc., conquanto não seja assim uma coisa que me agrada muito, ok? Mas eu também não faço a leitura mais maldosa, até porque eu gosto dele, quando a gente gosta da pessoa também é difícil a gente fazer a leitura mais maldosa, né? E então, pelo menos eu assim não vi assim nada demais, tão absurdo e tal, conquanto possa ser repreensível em certo sentido. E mantenho a minha posição mais alinhada a quem tem mais o foco e o conhecimento do texto e lida com a sua interpretação e com o seu suposto ou possíveis cumprimentos futuros de uma forma um pouco mais um pouco mais equilibrada, um pouco menos dogmática, e sem forçar Ellen White sobre o texto, e entender cada coisa no seu lugar, que eu acho que é melhor representado pelo John Paulin do que pelo Gilson, beleza? Se você tem muita dúvida e muita dificuldade com esses temas, o que eu vou dizer para você? O universo de interpretação, exegese, hermenêutica em torno dessas discussões é um universo gigantesco. E se você tem muita dúvida, eu recomendo que você estude, mas comece dos níveis mais básicos, caso você ainda não tenha estudado os níveis mais básicos, para você entender as discussões mais complexas lá na ponta. A escatologia sempre é a discussão mais complicada, porque ela não lida só com aspectos lógicos, doutrinários, históricos e contextuais, mas ela lida com o futuro. E o futuro, ele tem esse quê de incerteza que aí todo mundo meio que balança um pouco, né? A escatologia é o ponto difícil para a maioria aí, para todo mundo que quer estudar a Bíblia. Conquanto a gente tem algumas coisas assim que a gente acha que é certeza, tipo Jesus voltará e o reino de Deus virá. Fora isso, é treta infinita e discussão se é assim, se é assado, e quando, e como, e tudo mais, tá bom? Então entenda isso também, o futuro ele vai só ser esclarecido de forma definitiva e cabal no próprio futuro, em especial à luz do juízo final. E o resto, enquanto isso não chega, demanda muito estudo, muita oração, muita comunhão com o Espírito Santo, e quanto menos uma postura sensacionalista e Ellen White acima de tudo, melhor, né, dentro da nossa percepção.
Isso não é uma negação de que Ellen White pode ser importante na hora do estudo desses temas, ok? Mas também é importante lembrar o princípio do que a própria Ellen White disse, né? A Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. O que significa dizer que nada do que Ellen White escreveu que não está na Bíblia é regra de fé, doutrina e prática. Então também não adianta fazer de Ellen White essa coisa gigantesca, sendo que ela só pretendeu ser uma pequenina luz a te conduzir à luz bíblica, que é a que realmente importa, e que essa sim é a regra de fé, doutrina e prática. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.